Bem-vindos aí, caros leitores, ao canal aí Desventuras Urbanas e outras obras, né? Que eu vou estar falando sobre alguns dos meus livros e outras temáticas aí. Então, já fiz um vídeo aí sobre Desventuras Urbanas, né? Minha primeira obra. Agora eu vou falar sobre as minhas próximas obras, né? Uma delas que já foi lançada, mas eu vou estar explicando as premissas. Basicamente, eu crio um universo novo, né, que está voltado para o terror espacial, né? Você não sabe isso que significa, basicamente, são monstros vindos do espaço, né, e seres humanos interagindo com eles. Bom, já que vem essa ideia a princípio, importante ressaltar que quem foi o primeiro a escrever, né, considerado o pai do chamado horror cósmico, né, que é o nome mais específico, foi o H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, né? Foi ele que escreveu algumas obras bem famosas, né? Algumas como Dagon, Nas Montanhas da Loucura e O Chamado de Cthulhu. Se você não conhece as obras dele, fizer uma breve pesquisa sobre isso, você vai encontrar alguns monstros lá com tentáculos e outras coisas. Bom, mas basicamente é isso. O Lovecraft ele criou esse estilo, né? Teve uma transição na época que a literatura da época dele estava tendo uma transição de não monstros, né? De fantasmas e demônios para monstros mais físicos. Foi uma época que a ciência estava tendo mais relevância, né? E aí ele começou a criar as histórias dele, né? E que basicamente tem três tipos de características mais marcantes, né? Costuma ter em todas as histórias. Algum monstro vindo do espaço, né? Mas que geralmente está aqui na Terra, né? Para causar alguns problemas para os seres humanos. Culto a esses monstros, né? Às vezes algumas seitas, alguns grupos fanáticos por eles, né? E o terceiro, loucura. Então, o que acontece? Ele inaugurou isso, as histórias dele, se eu não me engano, ele escreveu entre 1917 a 1937. Então, ele termina, os últimos contos deles foram feitos em 1937, porque ele acabou morrendo de câncer nessa época. Mas ele inaugurou o horror cósmico e eu, como gostei muito das histórias dele, resolvi seguir. Então, o que acontece? Aí eu criei o universo dos Elgots. Eu vou explicar para vocês já já o que significa. Mas, basicamente, aquele universo que o Lovecraft ele criou, né? Que as histórias são contadas mais ou menos no ano de 1917 a 1937. Os personagens passam por essa época mesmo, foi a época que ele viveu, né? Chega até ali. Então, a última obra dele é 1937. Então, mais ou menos os últimos anos, né, da vida dele, e as obras terminam por aí. Os personagens vão até essa época. Então, o que acontece? Mas nós estamos em 2022. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu universo também, dentro do universo de Lovecraft, é uma expansão do universo dele. Então, tem outras criaturas, outros horrores, né, outras doenças mentais, né, não é somente loucura. Então, elas são exploradas nas minhas obras. Então, o que acontece? O que acabou em 1937, chegando aqui mais ou menos 2020, 2021, já começa a ter outros monstros aí despertando. Mas qual que é a novidade em si? As obras do Lovecraft, todos os monstros eles são malignos, né? Apesar que ele estava pegando o final da parte a literatura que constava da parte religiosa para a científica ainda tinha alguns fenômenos, né? Ainda tinha algumas características da religiosa nas obras dele, principalmente sobre Apocalipse, né? E os cultos de sociedades antigas, né? Como algumas mais puxadas para o Egito, para os países árabes, né? Por exemplo, os cultos a Baal, né? Estão descritos na Bíblia. Então, ele pegou as ideias de cultos horríveis, né, criaturas horríveis e acabou inserindo. O próprio Cthulhu, né, ele é quase que uma referência apocalíptica do próprio livro do Apocalipse,
porque basicamente o Cthulhu está dormindo sobre as águas, né? Dormindo em algum lugar do mar, e a hora que ele despertar o mundo ele acaba, né? Pelo menos como nós conhecemos, e vai ter início vários horrores aqui na Terra. Então o que acontece? Basicamente um apocalipse. Por coincidência, nós temos uma fera apocalíptica que ela também vem do mar, que é o Leviatã. Então o Cthulhu, ao meu ver, é uma referência a isso. Mas então o que acontece? Mas todas as criaturas do Lovecraft eram malignas, elas são malignas de alguma forma. Eles estão devorando humanos, ou estão tentando, igual o Cthulhu, fazer um inferno na Terra, ou estão de alguma maneira ligados a essa ideia de mal. E aí eu te pergunto, e se houvesse criaturas boas nesse meio? Pois é daí que vem os Elgotes, né? Então, geralmente nas minhas obras vão estar lá Elgotes e alguma coisa. Então, o meu livro mais recente aqui agora foi A Trilha do Diabo, estou prestes a lançar um segundo. Mas então, o que acontece? Os Elgotes, eles são isso, eles são monstros, né? Mas ao invés de eles serem malignos, eles são criaturas boas. O que não significa que eles não têm efeitos desastrosos na humanidade, porque eles têm sim, e bastante, né? Depende muito do caso, porque a premissa do Lovecraft inicial era, se o ser humano visse algo monstruoso, algo alienígena, ele ficaria louco. Basicamente eu mantenho um pouco dessa ideia, só que é um pouco diferente, né? A maneira como os Elgotes trabalham de um jeito, né? E os monstros malignos que estão despertando agora são outros, né? Que vão pegando essa premissa do Lovecraft também. Então, basicamente, esse é o início do universo, né? O livro da Trilha do Diabo, que eu vou mencionar em outro vídeo para vocês, vou até fazer um resumo também, um pouquinho da história, né? Para quem se interessar em adquirir a obra também. Mas o que acontece? Aí eu vou esmiuçar mais esse universo, mas basicamente é isso, essa é a ideia principal, né? Mas então como que começa esse universo, né? Um pouco, porque na verdade A Trilha do Diabo ela é o terceiro livro. Então onde estaria o primeiro e o segundo na linha do tempo? Então vou explicar para vocês isso no momento. Então chegamos aqui na época de 2020, 2021. Né? Eu ainda não decidi certinho, mas provavelmente vai ser a partir de 2021. Então, o que acontece? Um determinado grupo, essa seria mais ou menos o enredo do primeiro livro, ele não está pronto, mas um determinado grupo, ele encontra com um ser chamado Yogorá. Eu vou explicando também mais na Trilha do Diabo quando chegar lá. Então, esse ser, ele dá para ele certos conhecimentos alienígenas, para esse grupo. E então, com esse conhecimento alienígena, ele acaba, vamos dizer assim, iria começar a ter influência, né, no nosso mundo. Mas é nesse momento que, teoricamente, o primeiro livro vai acabar. Então, entramos para o segundo livro, né, o livro, a segunda obra. Né? Lembrando que essa primeira e segunda obra eu já comecei elas, mas tem alguns pontos específicos que eu tenho que trabalhar melhor nelas antes de lançar. Segundo livro. Esse conhecimento ele acaba chegando a um acadêmico e esse acadêmico ele traduz esse conhecimento. E quando ele traduz esse conhecimento, ele acaba por escrever um livro, né, que na verdade tudo era um livro, mas esse conhecimento ele acaba se tornando um livro. E ele chama esse livro de Sekhmet. Sekhmet é um neologismo meu. Eu peguei duas palavras estrangeiras que significam bênção e misturei elas até formar uma coisa mais sonora. Então, tem esse livro Sekhmet. E a hora que esse Sekhmet é pronto, o segundo livro acaba também. Né? Eu não estou contando para vocês o passo a passo desses livros porque eles não estão prontos ainda. Mas essa é a ideia inicial. E aí, então, nós vamos ter a terceira história, que é a Trilha do Diabo. Mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Então é isso, meus leitores. Até uma próxima, com mais desses universos incríveis da literatura.